O governo de São Paulo fez anúncios importantes ontem, disse que vai entregar todas as doses da Coronavac ao Ministério da Saúde até o fim de agosto, vai ampliar o horário do comércio, prometeu revitalizar eventos testes, como o Rio de Janeiro já prometeu. Além disso, o Centro de Contingência debate hoje a possibilidade de diminuir o intervalo da aplicação de doses para acelerar a imunização da população. E é sobre esses assuntos que a gente conversa agora, não é, Rafael Colombo, com o coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19, o João Gabardo. Gabardo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia, Colombo. Bom dia, Gabardo. Quero falar já sobre esse intervalo, Gabardo. É possível diminuir esse intervalo entre as doses de vacina? A gente está falando de diminuir para evitar novas variantes, mas também para conter a Delta, que já está entre nós, né? Esse assunto, Luciana, vai ser discutido hoje à noite, na reunião do Programa Estadual de Imunizações, do PEI. Essa antecipação da segunda dose. Eu antecipo a minha posição individual. Deixo bem claro que isso vai depender desse colegiado. Mas a gente deve avaliar que a antecipação dessa segunda dose, ela vai significar um atraso na primeira dose de algumas pessoas. Porque como o número de vacinas que nós temos é limitado, a antecipação para um grupo que já tem a primeira dose, que está aguardando a segunda dose, vai significar um atraso de uma parte da população que está aguardando a primeira dose. Então, eu tenho uma certa resistência na aprovação dessa tese. Eu vou defender a tese de que nós não devemos fazer essa antecipação, devemos manter o calendário como está, porque, no meu entendimento, é melhor ter uma base de pessoas já imunizadas com a primeira dose maior do que ter uma parte da população imunizada com as duas doses em detrimento desse atraso que vai ocorrer nos demais. E não tem no cenário, por enquanto, não é, Gabardo, a perspectiva de chegar tanta vacina num volume tão grande que permitisse antecipar a segunda dose e continuar vacinando quem não tomou a primeira no prazo previsto, né? Essa não é uma perspectiva, por enquanto, né? Esse seria o ideal, mas nós não temos, né, essa possibilidade. Se nós tivéssemos mais vacinas, o estado de São Paulo tem capacidade de imunizar 1 milhão, 1 milhão e 200 pessoas por dia. Então, se nós tivéssemos essa chegada de vacinas nessa quantidade, ok, então nós poderíamos fazer esses movimentos aí de antecipação. Mas em relação a essas vacinas que estão sendo entregues, eu acho que foram dois anúncios importantes que o governador fez ontem, né? Esse que vocês já falaram anteriormente, a previsão da entrega dos 100 milhões de doses era para final de setembro, então foi antecipado para o final de agosto. Isso dá uma possibilidade de acelerar a vacinação em todo o programa nacional de imunização, para todos os brasileiros. Mas também tem um outro anúncio importante, o estado de São Paulo fez uma aquisição de 4 milhões de doses diretamente da Sinovac, né, que não é através do Butantan, não tem nada a ver com o Butantan, é uma compra do governo do estado ao fabricante chinês. Essas 4 milhões de doses, então, parte delas já chegaram ontem à noite, elas vão ser utilizadas para acelerar a vacinação no estado de São Paulo. Então, é possível que com a chegada dessas doses, nós tenhamos na próxima semana um outro anúncio, uma modificação no calendário de vacinação no estado de São Paulo. Bastante importante, né, essa possibilidade de vacinar um número maior de paulistas ou pessoas que moram aqui no estado de São Paulo. Gabardo, para maior esclarecimento, caso seja realmente dado como antecipada a segunda dose para essas pessoas, por que a escolha de colocar um grupo mais vulnerável? O outro grupo não ficaria mais vulnerável, então, à Covid-19 e às novas variantes? Por que se faria isso? Então, esse é o ponto que a gente tem que discutir. Tem, obviamente, um aspecto positivo de nós termos essa população já vacinada com 2 doses, o que aumenta a imunidade e aumenta a eficácia da vacina, isso não tem nenhuma dúvida.
O que a gente tem que analisar é se esse aumento de imunidade que nós vamos ter com a segunda dose supera o risco de deixar uma outra parte da população sem a primeira dose. Então, isso será analisado hoje. Nós temos um número grande de cientistas, profissionais que são da área para fazer essa discussão. Então, provavelmente, até sexta-feira, o governo de São Paulo, então, anuncia algumas modificações no calendário. Mas esse ponto é muito importante de ser analisado, não tem nenhuma dúvida. Gabardo, ontem vocês anunciaram também a realização de alguns eventos testes, né, em São Paulo, que vão gerar alguma aglomeração. A ideia é que sejam aglomerações controladas e tudo mais, mas é uma novidade importante, né? A gente não vê autorização para nenhum evento aqui desde março do ano passado, né? Março, abril do ano passado. Como é que dá para controlar esses eventos? Como é que dá para controlar o efeito desses eventos depois de 15 dias? Vocês vão monitorar as pessoas que vão participar desses eventos? Como é que isso vai ser feito assim na prática para saber se pode ou não pode, se deu certo ou não? Então, Colombo, nós não vamos poder passar dessa fase em que todos os eventos estão inviabilizados diretamente liberando o retorno dessas atividades. Nós temos que fazer isso de uma forma gradativa, num ambiente controlado. Nós vamos exigir para fazer esses eventos, primeiro, um número de pessoas que vão participar será um número limitado. Essas pessoas terão que, obrigatoriamente, apresentar a vacina já realizada, 2 doses da vacina realizada, e, complementarmente, nós vamos ainda exigir um teste, um PCR-RT, ou uma pesquisa de antígeno, com menos de 48 horas, negativo. Quer dizer, ele vai ser mais rigoroso do que foi aprovado no Senado em relação ao passaporte sanitário. Porque o passaporte sanitário, ele fala na exigência de uma das duas situações. Ou o indivíduo tem a vacina, ou ele tem um teste negativo. Nós vamos exigir, nesses primeiros eventos testes aqui em São Paulo, as duas condições. Ele tem que estar imunizado e, mesmo assim, tem que estar com o teste negativo. Por quê? Porque a gente sabe que o fato de estar imunizado não significa 100% de certeza de que esse indivíduo não possa estar com a presença do vírus nas suas vias aéreas, né, e que ele possa, dessa forma, estar ainda transmitindo a doença para outras pessoas. A gente sabe que ele vacinado, ele vai ter um risco muito pequeno de apresentar a doença nas suas formas mais graves, de internar, ir para a UTI ou, eventualmente, até ir a óbito. Mas a gente também sabe que a vacina não protege totalmente contra a possibilidade da presença do vírus. Então, nós vamos, nesses primeiros testes, exigir as duas condições e vamos depois fazer... Aí cada teste, cada evento desse vai ter uma proposta diferente de avaliação, de como é que nós vamos fazer o acompanhamento, como é que nós vamos fazer o monitoramento pós-evento. Mas o que a gente pode antecipar é que, sim, todas as pessoas que participarem desses eventos, elas serão posteriormente monitoradas, vai depender do evento, vamos fazer de formas até diferentes para ver qual delas é a mais adequada para fazer o acompanhamento desses casos e saber em que situação que houve uma maior transmissibilidade, quando é que não houve, qual é o grau de confiança que a gente pode ter nessas duas condições e na forma como nós vamos programar esses eventos. Gabardo, toda vez que a gente tem uma diminuição na curva de contaminação, a gente é acometido também por uma onda de otimismo e até de euforia. Já se fala agora em fim do ano, Réveillon, festas de fim de ano e Carnaval, mas a gente também está aqui convivendo com a chegada da variante Delta e já a transmissão comunitária aqui em São Paulo. Como é que vocês estão controlando isso? Porque a variante Delta fez um estrago em outros países. Então, como é que nós vamos controlar isso? Primeiro, com um rigoroso monitoramento sanitário, né? A vigilância sanitária extrema.
fazendo análise por amostragem de todos os casos positivos, para fazer o mapeamento genético, para fazer a identificação da presença dessa variante. Segundo, as orientações, elas não modificam. Todas as orientações que estavam presentes para as outras variantes, ou para P1, que era a que apresentava predomínio aqui no país, são as mesmas, as recomendações são as mesmas, não vai mudar. O que é necessário é acelerar a vacinação, Luciana, porque mesmo no Reino Unido, o Reino Unido teve um aumento muito grande de novos casos com essa variante, mesmo com pessoas vacinadas. Para ter uma ideia, o Reino Unido hoje apresenta uma taxa de novos casos que é superior à taxa de novos casos em São Paulo. Mesmo que a gente tenha que considerar que o Reino Unido testa mais do que a gente, isso é inevitável. Agora, o Reino Unido apresenta uma taxa mais elevada. No entanto, a taxa de casos graves e de óbitos no Reino Unido é quase zero. É 0,03 pessoas por dia para cada 100 mil habitantes. Então, o número de óbitos no Reino Unido não aumentou de forma proporcional ao número de casos com a nova variante, com essa variante Delta. Aumentou o número de casos, mas não aumentou casos graves, não aumentou a internação, não aumentou óbito. Por quê? Porque as pessoas estão vacinadas e a vacina protege contra casos graves. Então, é importante acelerar a vacinação, porque com isso nós vamos, mesmo que a gente enfrente um aumento de novos casos, que é possível, nós não vamos ter pressão sobre o sistema de saúde, não vai haver um volume maior de internação hospitalar. É possível, desculpa, Rafael Colombo, é possível ou provável esse aumento de novos casos? Não, a transmissibilidade da doença com essa variante, ela já está confirmada. Essa variante tem uma capacidade de transmissibilidade muito maior. Então, se ela circular de forma mais intensa, vai haver aumento do número de casos, não tem nenhuma dúvida. O que eu estou dizendo é que mesmo com esse aumento do número de casos, que poderá acontecer caso haja uma transmissão comunitária muito elevada dessa variante, nós não esperamos aumento do número de casos graves. Gabardo, agora há pouquinho você falou naqueles 4 milhões de doses da Coronavac que o governo de São Paulo comprou prontas já, da Sinovac. Com essas doses todas ficando em São Paulo, você acha que, e mantido o intervalo aí, né? Hoje vocês vão definir à noite, mas em tese, mantido o intervalo de diferença entre a primeira e a segunda dose da AstraZeneca e da Pfizer, que requerem mais dias, né? 90 dias. Chegando esses 4 milhões de doses da Coronavac, você acha que dá para trazer a primeira dose para todo morador de São Paulo a partir de 18 anos? Para quando, mais ou menos? Bom, a nossa expectativa era terminar isso, ter a primeira dose até dia 15 de agosto. Nós vamos antecipar, Colombo, mas esses cálculos estão sendo feitos e eles deverão ser anunciados na sexta-feira, e é possível que nós tenhamos algumas modificações até mais relevantes do que essa, com a possibilidade de dispor de mais 4 milhões de doses. Então, vamos fazer umas avaliações hoje e é bem provável que nós vamos ter novidades bastante positivas aí para a população de São Paulo. E você vai me deixar curioso? Você vai me deixar curioso até amanhã, então, Gabardo, é isso mesmo? Até sexta-feira, Colombo. Aí sexta-feira tu me chama aqui novamente. Tá, sexta-feira é amanhã já, hein, Gabardo? Ô, Gabardo, já que tá falando... A reunião é hoje à noite. Então você pode mandar uma mensagem para a gente que amanhã de manhã a gente já tem notícia aqui, então, no Novo Dia. Ô, Gabardo... Essa notícia é tão boa que eu acho que quem tem que fazer esse anúncio deve ser o governador João Dória, porque o governador tem se empenhado muito para ter vacina desde o início do processo. Não tem nenhuma dúvida que a velocidade da vacinação no país hoje ela é muito dependente de todos os movimentos que foram feitos aqui pelo governo do Estado de São Paulo. E essa ação que a gente está estudando para ser anunciada nos próximos dias, novamente tem aí a marca da dedicação que o governador tem tido nesse aspecto.
Já que a gente está falando de prazo e notícia boa, ainda há pouco nós falamos aqui da Butanvac, sobre a Butanvac, que vai começar agora o teste clínico, e aí de fase 1 e 2. Queria saber de você como é que está o cronograma da Butanvac até ela chegar aos nossos braços. Bom, a expectativa é que, concluindo essa fase de pesquisa clínica, fase 3, a vacina já está pronta, o Butantan já está produzindo a vacina. De uma forma otimista, nós esperamos concluir essa fase 3 em outubro. E aí é provável que, se ela for aprovada na Anvisa hoje, amanhã ela já vai poder ser distribuída para a população. No dia seguinte ela vai ser distribuída. Então é só concluir a fase 3, ter a aprovação da Anvisa para o registro, né, mesmo que seja emergencial, e a gente começa a utilizar. Vamos pensar, outubro, novembro, já é bem possível, bem provável que nós tenhamos mais essa possibilidade de vacina no país. Uma vacina que vai ser produzida numa tecnologia que o Butantan tem total experiência, controla muito bem essa plataforma, essa forma de produção de vacinas. Vai ser uma vacina com um custo muito baixo, provavelmente, certamente vai ser a vacina com o menor custo de todas as vacinas e que será produzida sem a necessidade, sem a dependência, que isso é muito importante, sem a dependência de insumos de outros países. Então, nós vamos ficar autossuficientes na produção dessa vacina. Será muito importante para acelerar a imunização e, principalmente, Luciana, se nós tivermos que apresentar e fazer essa vacina anualmente ou fazer com alguma frequência. Nós não sabemos ainda se a imunidade provocada pelas vacinas ou a imunidade produzida naturalmente, por quanto tempo ela vai permanecer no organismo. Ninguém sabe. Não se sabe se por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos ou eventualmente até não haja necessidade de novas vacinas. Mas é muito provável que essa imunidade ela seja temporária, ela seja por um determinado período e que depois nós tenhamos que fazer reforços com novas doses de vacina. João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo. Obrigado mais uma vez pela entrevista aqui, Gabardo. Boa reunião hoje e até a próxima, hein? Obrigada. Ok, um abraço a vocês.